Salve rapaziada suave, pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo, mas pode me chamar de Celinho, tá ligado? E o vídeo de hoje, mano, eu vou contar sobre como eu consegui tirar minha CNH. Sim, agora eu sou um homem habilitado, eu posso pegar qualquer carro e dirigir pelo Brasil todo sem ninguém me perturbar, porque agora eu tenho carta. E vou fazer um vídeo resumidamente, porque eu vou... bastante coisa, mas eu vou tentar resumir aqui, beleza? A primeira coisa, eu fiquei nervoso para fazer a prova psicotécnico, sim, porque falam se você reprovar, você é meio doido. E tipo, pelas coisas que eu já fiz na minha vida, meio que eu sou meio doido, tá ligado? E eu vi muita gente reprovando, e eu fui conversar com meus amigos que tem carro, que tirou carta. Eles falaram, não, mano, a prova é mó suave e tal, mano, não é possível que você vai reprovar. Eu falei, mano, não sei, mano, sempre acontece umas coisas nada a ver comigo, que vai saber, né? Aí beleza, eu fui fazer lá a prova. Primeiro eu pesquisei antes no YouTube, porque tem um cara explicando certinho como é que é a prova. E tipo, falam que não é certo você ver, tipo, a prova se antes e tal, porque você tá meio que roubando. Mas mano, imagine a vergonha. Fala, caralho, mano, você ali reprovou na prova psicotécnica, imagine na prova teórica e na prova final, como é que vai ser? Mas enfim, pesquisei, depois outro dia eu fui lá, fiz a prova, até que foi tranquilo, porque realmente o do vídeo do YouTube mostrou a maioria das coisas que tava lá. Só que um porém, na prova lá dos tracinhos, eu fiz lá tal, beleza. Só que na hora de contar, tinha um cara do meu lado contando alto, e isso desconcentra, tá ligado? Porque já tá meio que nervoso. O cara já tava ali pra renovar, então, cara, mano. Mas graças a Deus deu tudo certo. Depois eu fiz o exame de vista também, deu tudo certo. Graças a Deus eu enxergo normal. Aí beleza, depois desse exame você vai à sua autoescola pra eles te dar o livrinho e tal, pra começar a fazer o CFC. E eu fiz a minha... eu escolhi pela Bransford aqui em Perus, porque foi a que era mais em conta e mais tranquilo de fazer, porque eu vi em outras aqui em Perus, aí depois eu vi em outras na Luz, na onde que eu trabalho, eu vi na Armênia, que é perto, só que tipo, mano, eu falei, mano, quer saber, eu vou fazer em Perus mesmo, que é no meu bairro, e fui procurar aqui uma que era mais em conta, tá ligado? E eu fui na Bransford. Beleza, quando eu comecei o CFC, eu queria presencial, pra tirar dúvida com o professor ali e tal, porque eu nunca fiz... como é que fala? Aula online. Eu não sabia, mano, não sabia nem mexer. Mas graças a Deus eu peguei uma webcam com meu primo. Tá, eu só coloquei, só pluguei aqui no computador. Entrei pelo site lá, fiz, porque o celular não tava indo. Porque é uma bosta a plataforma, me desculpa, é uma bosta, vocês da Detran tem que melhorar isso. A professora era mal suave, porque tipo, ela explicava o que tava na apostila. Tipo, ela não lia, ela meio que explicava resumidamente ali pra te ensinar. E sabe aquele ditado? Eu vou desenhar pra você entender? Ela também desenhava, então ficava muito mais fácil, porque além dela, você tá com a apostila, ela tá resumindo a apostila pra você não ler. Ela tá ainda ela desenhava pra, ó, aqui, quando você for ultrapassar, isso e aquilo, e isso foi ajudando muito, porque meio que tipo destravava sua mente. E todo final, faltando 20, 15 minutos para acabar a aula, ela já fazia o simulado da prova, né? Porque depois do CFC você tem a prova teórica. Terminei o CFC, suave, fui fazer a prova teórica. Aí eu fui... aí veio o certificado, depois de 24 horas, você manda por... você não manda, você só manda mensagem pra sua autoescola falando que você terminou o CFC, pra eles marcar a prova no Detran, poupar tempo. Mano, eu tava tão nervoso pra fazer a prova, porque também, não sei o que acontece, no TikTok começou a aparecer pessoas reprovando na prova teórica. Eu falei, mano, é algum sinal que eu vou reprovar, não é possível. Marcou, eu tava tão nervoso, que a mulher falou dia 9, só que era dia 10, e eu fiquei com o dia 9 na minha cabeça. Aí eu fui, falei pra gerente da firma, falou, ó, dia 9 eu vou ter que sair mais cedo, porque eu vou fazer a prova lá, tá, beleza. Mano, eu cheguei no Detran, na parte que fica no Poupatempo, na parte que fica o Detran, não tinha ninguém. Eu falei, caralho, mano, tem prova pra fazer. Aí um cara pegou minha RG, fui lá pra lá, fui pro outro lado, coçou a cabeça, quando chegou, falou, moço, é hoje mesmo sua prova? Aí eu falei, mano, ele, que dia que é hoje? Mano, quando ele falou que dia que é hoje, eu falei, mano, não é possível, mano. Aí eu peguei o papel, eu abri, era dia 10, era no outro dia, eu fui um dia antes. Eu falei, caralho, mano, eu vi um dia antes. Aí eu falei, pedi desculpa pro cara, falou, mano, desculpa aí, eu tô meio nervoso por causa da prova. Ele, não, moço, não fica nervoso, porque senão você vai reprovar. Calma, fica tranquilo. E uma dica, quando você estiver estudando, não, mano,
eu fazia com a professora na aula pelo próprio site, o simulado. Mano, eu consegui acertar vários. Depois eu baixei o aplicativo para ir no trem fazendo, mano, eu não acertava nenhuma. Então por isso que eu fiquei nervoso, porque os aplicativos, mano, eram umas perguntas muito mais difíceis. Eu falei, caralho, mano, eu tô lascado. Mas depois eu peguei, como eu fui um dia antes, eu peguei pra estudar no site. Aí foi que eu tirei de letra. Beleza, terminei lá, de 30 eu acertei 28, tava tão nervoso, mas eu consegui acertar bastante, tá ligado? Aí beleza, vamos começar a fazer as aulas práticas de carro. Mano, na primeira aula, o professor já me deixou super à vontade pra eu perguntar qualquer coisa. A gente conversou ali, o professor Roger, parecia mais um amigo, um primo mais velho meu me ensinar a dirigir do que um professor. Porque quando você fala professor, você pensa naquela pessoa chata que vai mandar você fazer isso, fazer aquilo, que isso e aquilo. Ser aquele pessoa chatão do ensino fundamental, do ensino médio. Mas não, ele parecia um colega mais velho que eu, um primo me ensinando. E isso me ajudou muito, porque me deu a liberdade para fazer perguntas. Porque se for um professor mais autoritário, você vai ficar meio quieto. Ainda mais eu que sou meio tímido. Ai, Marcelinho, você faz vídeo pro YouTube e você é tímido? Eu falei, sim, tá ligado? Porque aqui eu tô sozinho, agora com outras pessoas é diferente, entendeu? Aí, mano, na primeira aula, mano, foi só coisas que ele vai me ensinar para não reprovar na prova. E isso é muito importante, porque a maioria das pessoas, quando soube que eu tava tirando uma carta, perguntou se eu ia comprar, se eu ia pagar o quebra. Eu falei, mano, eu quase não tinha dinheiro para tirar a carta. Você acha que eu vou pagar o quebra? Eu quero que se foda, eu vou tirar na raça, tá ligado? E o professor me ensinou. Eu vou colocar aqui, eu tirei foto. Eu fiz questão de tirar foto para colocar aqui para vocês. Tudo isso aqui faz você reprovar na prova. Aí você vem me dizer que o delegado na hora da prova não vai com a sua cara e te reprova. Não, é que você pegou uma autoescola, o professor que não te ensinou do jeito certo. Ele só quis ali pegar só mais um aluno, passar o que tem que passar e já era. O bom do Roger é que ele me ensinou tudo. Ele falou, ó, primeiro você ajeita o banco, depois você vê se o carro tá no ponto morto, freio de mão, retrovisor. Quando você for fazer a prova final, quando o delegado entrar, eles têm essa sacada de não só encostar a porta, ver se não tá fechado, porque se você ligar o carro para começar a prova e apitar que a porta tá só encostada, já reprova você. Ele já foi me ensinando essas malícias, tá ligado? E me ajudou bastante. E ele me ensinou conforme o Detran quer que eu aprenda a dirigir. Nas primeiras 3 aulas, tipo, nessa primeira aula foi só pra meio que eu entender mais ou menos como é que é o esquema ali de dirigir e tal, pá. Na primeira aula eu peguei só um pouquinho o carro só pra me sentir. Aí no outro sábado, eu só fazia de sábado também, então eu tinha um intervalo muito grande. E com um intervalo muito grande, você não pega muitas coisas. Na segunda aula, eu já saí ali de primeirinha, tal, controlando, olha, dando seta, da hora, mano. É a sensação de você dirigir, mesmo sendo na primeira marcha, mesmo sendo não no seu carro, é muito louca, não tem como. Aí eu tava indo tão bem que o professor falou, caramba, você já dirigiu antes? Eu falei, não, nunca dirigi. Ele, porque você tem meio que noção, mais ou menos. Eu falei, mano, tipo, não falei, né? Mas o mob é pequenininho, então é suave. E também porque eu jogo videogame, Forza, principalmente no modo cockpit, que é no boneco segurando no volante. Então meio que você tem ali a mobilidade, meio que você entende mais ou menos a faixa pra fazer a curva, tá ligado? Lógico que o videogame não é igual à vida real, mas ajuda bastante, querendo ou não. O videogame não é só pra coisas ruins, igual mostra aí no jornal. Quarta, quinta aula, eu já tava pulando da primeira pra segunda marcha pra terceira, porque eu tava, mano, evoluindo muito rápido. E o professor falou assim, Marcelo, tá muito fácil aqui pra você, vamos ali na entrada do recanto. Aí nós foi pra entrada do recanto, aí que começou, porque é muito carro na entrada do recanto. Pra quem é daquele de Peru sabe como é que é. Aí eu fui, deixei o carro morrer, porque também nem tudo é flor. Eu vou falar aqui que eu fui perfeito aqui nas aulas. Deixei o carro morrer, aí o pessoal buzinando, mas tem que ter calma, tá ligado? Uma coisa que eu não entendo, você tá vendo o carro da autoescola. Se você prestar atenção no carro da autoescola, é cheio de adesivo. De longe dá pra ver que é carro de autoescola. Porque você vai ficar buzinando, vai querer ficar colado atrás do carro. Mano, eu vi a cada situação e falo, caralho, mano, o cara não tá vendo que essa porra aqui é de autoescola? Aí o professor, mano, esse pessoal é difícil, viu, sei lá o que. Eu falo, mano, o pessoal é retardado. Tá vendo que a pessoa tá aprendendo ainda. Você quer passar fora da faixa, quer ficar querendo entrar sem dar seta.
seta. Eu via cada coisa que eu ficava puto. Falava, mano, se eu tiver um carro, vou mandar todo mundo pra aquele lugar. Aí beleza, eu tava tão bem nas aulas que tipo, mano, eu fui pra Jaraguá, mano, de carro, e eu dirigindo, tá ligado? Fui pela Mogeiro, desci a ruazinha ali perto do campo do Real Estrela, passei debaixo da Bandeirantes, fui até lá, eu passei no pé do Pico de Jaraguá, voltei, estacionei o carro ali perto da fábrica de cimento. Aí, mano, mó suave. O professor falou assim, mano, você tá bem que você vai até escutar uma musiquinha. Ele ligou o rádio lá pra mim escutar. Eu dirigindo, conversando, tal, pá. Era mó suave as aulas, tá ligado? Não era o bicho de sete cabeças. Nem mesmo a baliza, já que todo mundo fala que, meu Deus, a baliza é isso, a baliza é aquilo. Não, mano. O professor que tipo é firmeza, vai ensinar o aluno que ele não vai ficar nervoso pra nada, mano. Tá ligado? Porque na baliza o professor me ensinou, é 3 cones na frente e 3 cones atrás. Quando você for estacionar, você tem que parar um pouco o vidro de trás, tem uma etiquetinha. Mano, você para o vidro de trás ali, você mede a fitinha que tá na janela no cone do meio. Quando você parar no cone do meio, você para, dá ré e esterça todo o volante para sua direita, o carro entrar. E quando você no seu retrovisor você vê o primeiro cone que é da rua, o cone do meio, o cone do canto, quando você vê o cone do canto, você vira o volante todo para sua esquerda e mantém a seta ligada para direita, porque você está entrando para direita, mesmo você virando o volante. E isso eu confundia, porque minha cabeça fala, se o volante está para direita, vou jogar a seta para direita, mas não. Beleza, assim continua. Quando você vê o para-baú quase quase encostando na guia, você pá, primeira marcha, esterça o volante para sua direita, porque o cone do meio tem que ficar reto para você. E era isso. Eu falei, caralho, é só isso a baliza? O pessoal falava que era um bicho de 7 cabeças. O professor, não, é suave e tal. Aí beleza, eu fui fazendo e foi me dando bem. Só que aí na terceira aula da baliza, eu não vou mentir, eu meti uma perninha, tá ligado? Aí eu me empolguei um pouco. Aí como eu me empolguei, eu fui bater no cone, eu falei, caralho, mano. Aí o professor, calma, mano, você tá aqui pra aprender, você vai bater mesmo no cone. Aí eu pensei comigo mesmo, é o excesso de confiança, não posso ter muita confiança. Só que depois, mano, foi suave, tá ligado? Não tem segredo. Outra coisa também, que é meio que torturoso, depois das provas, depois dessa baliza, foi normal, tal, beleza. Foi a vez de ir pra prova final, mano. Aí o bagulho foi tenso. Porque eu fiz a minha última aula dia 22 de fevereiro. E minha prova foi dia 25 de março, terça-feira. Então eu fiquei um mês sem dirigir, sem fazer aula. Até o professor, quando me viu, dia 25, falou, e aí Marcelo, beleza? Você pegou algum carro esse dia pra dirigir? Eu falei, não. A última aula que foi com você foi dia 22. Ele, dia 22 desse mês? Eu falei, não, de fevereiro. Ele, caramba, você tá tudo isso sem dirigir? Aí eu falei, tô, mas eu tô confiante. Aí, então beleza, então se você tá confiante, vamos embora. Aí chegou lá, mano, é muita autoescola que eu fiquei olhando assim, eu falei, caralho, mano, é muita autoescola, muita gente que vai ver eu ali fazendo. Só que tem um porém, mano, graças a Deus eu fiz o curso de bombeiro e eu consigo me controlar quando tem certas situações. E mano, o tanto de gente que eu vi subindo o guia, deixando o carro morrer na curvinha final, na última curvinha, era só você fazer a curva e estacionar, e o pessoal subir em cima da guia. E o pior, o pessoal que foi comigo, eles já tinham reprovado a primeira vez e era a segunda vez deles, e a minha era a primeira. Eu falei, caralho, mano, não é possível, mano, eu vou reprovar, mano. Aí eu até saí de perto um pouco, pra não ficar pensando, tá ligado? Aí beleza, chegou a minha vez. Quando a gente chegou pra fazer a prova, o professor já fez o trajeto ali mostrando mais ou menos, então eu tava na minha cabeça ainda. E mano, quando eu fui fazer, 2 já tinha reprovado, que foi no carro junto comigo, 2 tinha reprovado, e reprovaram na mesma coisa aqui, deixou o carro morrer na baliza, e o outro moleque tinha passado, só faltava eu. Aí beleza, eu entrei do carro, o cara entrou, o delegado, se apresentou, e nisso ele, vamos começar. Eu ajeitei o banco, fiz tudo. Aí ele falou, peraí, deu problema aqui no tablet. Eu falei, caralho, tá tirando. Ele saiu e foi conversar com outro delegado. Aí depois ele entrou e vamos começar. Aí o que eu fiz? Eu falei, mano, não sei se vai valer essa a vez que eu arrumei o vidro, os retrovisor e o banco, vou fazer tudo de novo, processo. Fui, arrumei o banco, os espelhos, deixei o carro no ponto morto, freio de mão, coloquei o cinto, pá, pé no freio, na embreagem, pá. Aí eu comecei, beleza. Mano, eu só tomei um ponto na baliza porque eu não medi direito, tava um pouco nervoso. Aqui tava os cones e aqui tava o meu carro. E acho que eu parei muito rente. Na hora de entrar, a traseira ficou um pouco pra fora.
E eu vi no tablet dele que faltava pouco minuto pra acabar a parte da baliza. Ou seja, não ia dar tempo de eu sair e voltar. Aí eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar o carro do jeito que tá. Aí eu fui, parei, tipo, desliguei, deixei no ponto morto e tal. Ele disse, fez a baliza? Eu falei, fiz. Aí ele olhou. Foi lá pra fora, ficou olhando, coçou a cabeça e entrou pra dentro do carro. Aí ele falou assim, ó, então, na parte da frente tá certo, só que a traseira tá um pouco pra fora, eu vou dar só um ponto, mas pode continuar. Eu falei, beleza. Aí eu falei, mano, pensei comigo mesmo, agora eu não vou errar mais nada. Beleza, dei seta pra sair. Mano, e o trajeto é mó simples, só que se você não se concentrar, você vacila. É só um quarteirãozinho. Aí beleza, eu saí da baliza, já tem uma parada e um cruzamento. Aí você para aqui antes, depois você para aqui antes de você chegar na rua. Beleza, aí você vira pra direita, depois você vira pra direita, ele vai pedir pra estacionar. Você estaciona, aí ele vai, estacionou, aí vê se você estacionou certo. Você sai com o carro, para aqui na subidinha, onde que tem a faixa de pedestre, sobe mais um pouco e desce. Só que lembra que eu falei que um monte de gente tava subindo a guia? Eu tava conversando com outro moleque que falou, mano, o pessoal tá fazendo a curva muito junto, muito rente à calçada. Sai um pouquinho, não precisa sair da sua faixa para ir na contramão. Sai só um pouquinho e entra. Só que na minha vez não tinha carro nenhum, porque a maioria das autoescolas já tinha ido embora. Então eu fiz a curva um pouco para fora e entrei. Suave, tá ligado? Aí ele falou, estaciona atrás daquele HB20. Aí eu estacionei e foi tranquilo, porque não tinha carro. Agora na outras vezes do outro pessoal das outras autoescolas, tava muito rente. Então na hora que você ia fazer a curvinha, já tinha um monte de carro. Então o pessoal ficava meio que assim, tá ligado? Eu acredito que ficou nervoso. E como o meu já não tinha muita gente, eu consegui ir de boa. E foi. Aí eu desliguei o carro, fiz o processo de